partir de agora, você ouve Debate Cume, um programa do Conselho de Unidade de Ministros do Evangelho. Apresentação, Pastor Evandro Bernardo e convidados. Bom dia, bom dia, bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador, que é Jesus Cristo. Eu sou o pastor Robert Henriques, pastor que faz parte do CUME, que é o Conselho de Unidade Ministro do Evangelho. Estamos começando mais um Debate CUME e estamos aqui com dois grandes pastores junto comigo aqui para realizar esse debate, né, com esse tema tão interessante. A gente começou ontem a respeito, Jesus veio trazer doutrina ou mandamento, amém? E eu estou aqui ao meu lado, o pastor Samuel Brito, que é o pastor da igreja Fé para Todos de São Gonçalo, que é o meu pastor, e também estou aqui com o pastor João Batista Filho, esteve lá na nossa igreja, falando a respeito do livro, né, que ele lançou, Chamados para Tomar Assento. Foi uma bênção, um culto muito lindo, meu pastor cantando louvores lá, e foi uma bênção realmente o culto. A palavra que ele ministrou também foi muito bom. E eu queria apresentar aqui, né, o pastor João Batista Filho. Você falar um pouquinho, João Batista, também do seu livro que você lançou lá, das suas boas-vindas aí. Paz do Senhor, muito obrigado, pastor Robert, que honra a gente poder estar com esses brilhantes do Senhor, esses homens que são referências para nossas vidas. Pastor Samuel Brito, ele que foi o responsável por esse louvor que criou o ambiente abençoado, né? Foi muito lindo, aqueles cânticos antigos a que a gente lembrou e os novos também. Então eu quero agradecer, pastor Robert, por este convite que me deixou muito feliz estar aí para aprender com vocês e poder colaborar naquilo que for possível dentro do que o Senhor tem nos ensinado também. O projeto que ele mencionou, nós temos falado dele, temos vivido momentos especiais e saber que a gente pode contribuir com a igreja do Senhor, independente da denominação, independente da linha de doutrina, como nós estaremos conversando aqui, e é um privilégio para mim poder ser aceito como alguém que traz algo que acrescenta, que soma, e jamais algo que venha a dividir ou trazer dificuldade. Muito pelo contrário, é para quem quer trabalhar. O tema do projeto é Chamados a Tomar Assento, e aí a gente abre o nosso e-mail, que é o mesmo nome, projeto tomarassento@hotmail.com. Você pode mandar sua mensagem pedindo orientações para a gente poder explicar melhor. E eu agradeço por poder falar. Como que faz, pastor, para entrar em contato com o senhor? Então, o projeto, ele tem um livro, né? Mas é um projeto, e o livro que seria a nossa inspiração, que foi a nossa inspiração, o desejo do livro, ele se torna agora o livro do projeto. Então, um projeto que leva o mesmo nome, Projeto Tomar Assento, o livro é Chamados a Tomar Assento, onde vem o propósito, onde vem a finalidade. Então, você pode falar conosco, como eu estava falando já, entrando em contato por e-mail, que é o mais fácil, mas se você não tiver e-mail, você pode estar utilizando o WhatsApp. O WhatsApp, o número é 21, bem fácil também, 21 99 800, ou seja, 99 800 1239. Então, esse WhatsApp, ele é para que você também tire as suas dúvidas e conheça e venha participar conosco. É um projeto que envolve todas as pessoas e nós estamos aí abertos para ir na sua igreja, para estar passando um dia, 2 dias com você. A gente tem toda uma organização para isso e estar aí envolvendo jovens, crianças e também a sua liderança para levar esta ferramenta para que a sua igreja, seu povo, faça parte desse grande exército que o Senhor está formando na terra em nossos dias. Amém.
Bem, meus amados, estamos aqui através da rádio Palavras de Vida. Você acessa essa programação através da web Palavras de Vida, também através do YouTube. Entra lá no YouTube, coloca lá Palavras de Vida que você vai ter acesso ao canal. Essa programação está sendo transmitida tanto pela web quanto pelo YouTube. E também você consegue acessar através do aplicativo Palavras de Vida. Você tem aí a programação da rádio 24 horas aí no ar. Amém? Antes de eu passar para o meu pastor, eu quero convidar você ao próximo Café do Cume. Será realizado lá na Igreja Fé para Todos de São Gonçalo, na Avenida Presidente Kennedy, número 1771, ao lado da Praça Nova Cidade, no dia 29/11, a partir das 9 horas. É um café gratuito, o qual o pastor Evandro, que é responsável por esse café, o pastor Evandro Bernardo, e ele mandou avisar que ele vai estar ministrando a ceia do Senhor nesse dia. E nós vamos ter um pastor, o pastor André Gomes, da Igreja Nova Vida do Alcântara, que vai ser o preletor desse dia, vai estar pregando a palavra de Deus. Vamos ter cantores também, a Magali Brito, a Bárbara Cristina, a Érica Foster. E você é o nosso convidado a estar conosco. Você, pastor, líder, evangelista, presbítero, diácono, membro, se quiser estar conosco, vai ser nesse dia, neste sábado, dia 29/11, a partir das 9 horas, lá na Igreja Fé para Todos, em São Gonçalo, do nosso pastorzão aqui, pastor Samuel Brito. Pastor Samuel, vamos continuar com esse tema a respeito. Jesus veio trazer doutrina ou mandamento? Eu estava pesquisando, estudando, e o que eu encontrei? Jesus, ele veio trazer os dois, doutrina e mandamento. Sendo que quando nós entramos na questão de doutrinas, costumes ou tradições humanas, aí Jesus, ele veio trazer o mandamento. Porque quando você pega na Bíblia, você vai ver que lá na Torá são cerca de 613 leis de Moisés. Sendo que os fariseus e os saduceus acrescentaram outras leis, somente nas tradições orais. E Jesus, ele veio para confrontar isso, os costumes e as tradições humanas. Então, tem vários versículos que você pode ver, porque Jesus disse assim, quem vem a mim, vem ao Pai. Isso é uma doutrina. E ele falou outras palavras, ele usou essa palavra doutrina. Então, Jesus veio trazer a doutrina do Pai. Quando você estuda teologia, você tem lá a parte da teologia sistemática, você tem a doutrina do pecado, a doutrina de Deus, a doutrina do pecado, a doutrina da salvação, a doutrina do Espírito Santo, pneumatologia. Mas o que nós estamos falando aqui, a respeito de doutrina, são os costumes, a tradição humana. Isso que Jesus veio confrontar. E a pergunta que eu faço, pastor, é o seguinte, Jesus, ele veio mudar a lei? Jesus veio transformar a lei? Ou Jesus veio cumprir a lei? Bom dia, queridos. Ainda estou um pouco com a garganta inflamada. Bom dia, na paz do Senhor Jesus Cristo. Que bom estar aqui na rádio, ver aqui pastor Nilton, pastor João Batista, um amigo de muitos anos, pastor Robert. É um assunto que as igrejas, ou quer dizer, a liderança cristã, não gosta de discutir. Uma das coisas que mais tem nos surpreendido agora é a questão do Papa quebrando uma doutrina católica. Tá? Quebrando uma doutrina católica. Por causa do Brasil, do rendimento financeiro que o nome Maria traz. Então, tudo é Maria. Quando a Bíblia diz que o que Maria podia fazer, ela já fez. Primeiro, ser mãe do Salvador, ser achada digna de gerar no seu ventre o Messias, a promessa de Deus lá de Gênesis 3,15, e apontar para Cristo. No primeiro milagre de Jesus, ela disse aos que vieram cobrá-la, faça tudo o que ele vos disser. Fora isso, Maria não tem acesso ao trono de Deus para interceder por mim
por ninguém. E nenhum dos santos, que a Bíblia chama de santos, não é só São João, São Pedro, São Paulo, nenhum desses são santos. Mas a Bíblia, pelo amor de Deus por nós, declara que ele já nos chama de santos. Nós estamos no caminho da santificação. E a Bíblia aponta que esses homens que andaram com Jesus, ou que ouviram, que falaram ou falam desse evangelho de Jesus, viram e sentiram em si, apontam para Cristo. O único caminho para Deus. O único que pode interceder por nós. O único que pode curar, libertar, abençoar. Nenhum outro santo ou Maria pode curar, libertar, abençoar. Porque são seres humanos iguais a nós. Aí quiseram, pela doutrina católica, quiseram colocá-la num patamar elevado de todos os humanos. Depois disseram que ela não morreu, disseram que ela nunca deixou de ser virgem, e a Bíblia mostra que Jesus teve irmãos nascidos do relacionamento de José e Maria. Jesus, sim, não foi um relacionamento sexual de homem e mulher, mas foi obra e graça do Espírito Santo. Então, aí as igrejas, os líderes, para mostrar que entenderam, que foram chamados por Deus, começaram a trazer certas doutrinas apontando para uma santificação. Só que isso não leva a nada. Ontem nós mostramos aqui a proibição, quer dizer, uma doutrina de que mulher não pode usar calça comprida. E eu mostrei aqui ontem que o que a Bíblia fala da mulher, e é para todas, mas não usar roupas de homem. E eu perguntei até ao pastor Robert, pastor Robert, a mulher usa a calça sua? Não tem nada a ver. Mas colocaram como uma calça comprida, a mulher, se usá-la, está se assemelhando ao homem. Isso é mentira. Tá? Hoje eu tenho um versículo aqui, óbvio, que eu vou soltar na mesa aqui. Primeira carta do apóstolo São Pedro, capítulo 3. Quando ele começa falando, primeira carta de Pedro, ele fala dos deveres da mulher casada, e aqui inclui as mulheres. Capítulo 3, versículo 3. O que ele diz aí, Robert? Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos e adereços de ouro, aparato de vestuário. Então eles pegaram esse texto, proibindo a mulher de se ornar. E a Bíblia não condena isso. Sim. A Bíblia não condena isso. Na minha versão diz assim, que a beleza de vocês, falando a mulheres, o apóstolo Pedro, não seja exterior. Primeiro ponto, Pedro está falando da beleza da mulher. A mulher não fica mais bonita porque ela está cheia de joias. Então, nessa doutrina quer mostrar que a mulher é vaidosa. Tá? Então, ela não pode usar essas coisas, não pode colocar um batom, não pode colocar um rouge. Pedro está dizendo o seguinte, que a beleza de vocês venham de dentro para fora. Sim. E aí entra uma briga eterna. Feia. Porque o crente quer mostrar que é crente usando num calor de 40 graus, paletó, gravata, chapéu. Mostrar a santidade. E eu mostrei que isso, em 1950, no Maracanã, lotado, Brasil, Uruguai, você olha lá as fotos lá, os homens estavam de paletó, gravata e chapéu. E não era santidade. Então, as doutrinas vieram para punir o ser humano quando Deus quer que o homem e a mulher sejam belos. Agora, como? Que flua de você, é o que ele diz aqui, que a beleza de você, 1 Pedro 3:3, que a beleza de vocês, as mulheres, não seja exterior, como tranças no cabelo, joias de ouro e vestidos finos. Então, ele diz assim, que vocês, por causa disso, não se tornem mulheres lindas, porque as pessoas vão olhar o seu interior, o que você fala, os seus olhos, o que você representa.
Então a beleza está naquilo que você expressa como cristãs, como mulheres de Deus, como homens de Deus. Não é a sua vestimenta que vai dizer que você é honesto, que você é santo, que você é bom, mas as suas atitudes. Isso aí. Pastor João Batista Filho. Tá certo? É isso? É o nome, né? João Batista de Souza Filho. De Souza Filho. O sobrenome é Souza. Família, né? Souza. Então vou te chamar o senhor Pastor Pastor João Batista. É melhor, João mais Batista, fácil. Pastor João Batista. E aí? Jesus veio trazer doutrina na questão de tradições humanas, costumes humanos, ou ele veio trazer mandamentos? Como a gente já foi falando no início, pela parte do pastor Robert, Jesus fez as duas coisas, né? Ele trabalhou a questão doutrinária. Nós vemos no livro de Mateus, do capítulo 5, onde acontece o Sermão do Monte, ele vai exatamente, inclusive até o cabeçalho, né? Doutrina a respeito da ira, doutrina a respeito do divórcio, doutrina a respeito da vingança. Então, e ele faz um contraditório, mas não mudando a lei, porque ele até disse, né? No caso da doutrina, vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não faça juramento falso, mas cumpra rigorosamente para com o Senhor o que você jurou. Eu, porém, lhes digo, ou seja, ele, de primeira mão, parece até que ele vai mudar, né? Aquela doutrina, aquele preceito, mas não, ele vai aprofundar, né? Ele vai trazer coisas mais, que tenha mais sentido no dia a dia e que possam ser vistas como verdadeiras para cada um, né? Não eu vejo ele. Então Jesus traz algo novo ali, mas ele não muda o preceito, né? Ele não faz aquela, né? A não ser em alguns casos que ele fala, bom, vocês estão exagerando nisso, mas ele trabalhou doutrina. E com relação ao mandamento, eu acho lindo quando ele chega ali, ele mexe com algo assim que poucos, principalmente o mundo, não consegue perceber. Quando ele fala lá em 1 João, novo mandamento eu vos dou, que amei-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque o mandamento era antes, amar ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. E aí Jesus traz um novo mandamento. Para quem? Para nós, para os discípulos, para a igreja. Vocês amem como eu vos amei, ou seja, dando a sua vida um pelo outro. Então, ele trabalhou as duas coisas. Na minha maneira de compreender, não tem dúvida nenhuma. Mas eu quero só dizer uma coisa, que tem aí pessoas assim, letradas mesmo, que a gente respeita, homens maravilhosos, aí, que fez uma caminhada muito linda na questão da palavra, e estão dizendo que o Antigo Testamento, né, é algo, tipo assim, que a gente não deve nem olhar. Ultrapassado, mudado por Jesus, e parece bonito, porque ele fala que é só Jesus. Então, poxa, ele está engrandecendo a Jesus, mas você vê que por trás tem o que? Algo para tirar aquilo que foi ensinamentos mal entendidos, né? Vamos dizer assim. Só uma coisa, um adendo, Sim, pastor João. Como que eu vou crer em Jesus se eu não ler o Velho Testamento? Como eu vou acreditar em Jesus se eu não ler o Velho Testamento? Que fala... Como eu vou crer no céu... É lindo demais isso aí. Como eu vou crer no céu, eternidade com Deus, se eu não tiver a base do Velho Testamento? Exatamente. Então, é isso aí para mim, pastor. Está sendo assim muito sério, porque hoje é como se fosse assim, a ideia é desconstruir algo que foi construído por muitos anos no Brasil, né? A história da igreja, a história que começa pelo menos em 1800 e alguma coisa, quando os missionários vêm para cá, foi com sangue. Tem gente que a família chegou, já morreu de malária no Rio de Janeiro, vieram pregar o evangelho aqui e morreram logo em seguida de malária, porque o nosso país estava cheio de malária. Então, foi uma estrutura construída com sangue, com vida sendo oferecida diante do Senhor para abençoar nosso país. E hoje está havendo uma ideia de desconstruir essa base para o povo ficar sem saber o que fazer. O grande problema, quando você entra nesses detalhes, que a igreja se renovou, isso é um erro, a igreja não precisa de renovação.
A igreja não precisa. A igreja, o evangelho não mudou. Sim. Ele continua sendo o Salvador. O único caminho para Deus é Cristo. Aleluia. Se você quiser vencer as lutas dessa vida, no Novo Testamento tem o Espírito Santo. E Jesus disse, eu nunca vou deixar vocês sozinhos. Agora é preciso que eu vá, mas o Espírito Santo vai estar aí. É lindo. Então eles estão dizendo com essa atitude, em nome de Jesus, Em nome dele. que o evangelho que Jesus trouxe é mentiroso. É. Esse é o problema dessa época. Eu creio em Jesus, Jesus é o único Salvador, mas ele não completou a obra. Já pensou? Isso eu ouvi de grandes líderes. Meu pai. do Jesus não completou a obra e eu fui chamado céu. para completar. Meu Deus do céu. Então, quando nós vemos que Jesus deixou tudo pronto, Sim. ele só deu um conselho. Um conselho. Permaneça, Permaneça. prossigam, Sejam Vão minhas em frente. fiéis testemunhas. não desistam. É lindo, né? É um conselho, não é uma doutrina. Não. É apenas um conselho. Continue. Porque Pai. eu vou estar esperando vocês. Verdade. Pastor Samuel Brito, o senhor disse lá na nossa igreja, o senhor falou a respeito do crente de hoje. O senhor falou sobre os inimigos da fé, o senhor falou sobre as cicatrizes do pecado. E aí o senhor entrou na questão dos mandamentos de Jesus. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho a respeito. O senhor falou, eu me lembro que o senhor falou dos mandamentos das primícias, o senhor falou dos mandamentos do amor. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho a respeito dos mandamentos. A gente já explicou a respeito de doutrina, a diferença entre doutrina e mandamento, mas eu queria que a gente entrasse agora um pouco a respeito dos mandamentos. Me lembro que o senhor falou dos mandamentos de regozijar-vos em Cristo. Fala um pouquinho a respeito desses mandamentos. Ontem nós falamos aqui, o primeiro mandamento de Jesus foi serviço. Servi-lo. Somos servos. Esse é o grande problema. Por que Jesus levantou apóstolos? Bispos? Não. Ele levantou líderes. Mas aí a palavra líder mistura com a ideologia do mundo. Então, os discípulos daquela época foram chamados de apóstolos. Não foi Jesus que chamou-os É engraçado. como apóstolo. Mas você, quando quer ter uma função maior para se engrandecer, não existe palavra melhor para definir a vida cristã como pastor. Pastor. Estava dizendo ao Robert, no caminho para cá, que ele estava me contando de um filme que ele viu, e Davi foi um pastor. Davi ficava à noite, no frio, ele com as ovelhas do pai, com responsabilidade de prestar conta, que ali era o alimento da família, sozinho. Tremendo. Com cajado, ele usava uma funda. Se fosse hoje, ele ia usar uma metralhadora, um fuzil. Um espingarda. Mas ele usava Que uma apareceu funda. o lobo, pum, Entendeu? é um só. Porque os lobos, eles cercavam o acampamento Eles trabalhavam em onde equipe. estavam para destruir as ovelhas. E não existe palavra melhor para o cristão como ser um pastor. Davi ficava sozinho. Nenhum dos seus irmãos Iam lá pro ajudá-lo. Ou se quisesse ajudar, eles iam ter o turno dele e iam ficar sozinhos. Mas Davi foi chamado para ser pastor. Então, ser pastor é você estar sozinho para cuidar de ovelhas. Por maior que você tenha igreja, 10 mil membros, 15 mil membros, as pessoas só gostam de você se você agradá-las. E pregação para tocar na ferida das ovelhas não agrada a ninguém. A hora que o pastor começa a pegar fundo mesmo, pregando o verdadeiro evangelho, que o verdadeiro evangelho machuca. Porque, pastor, não, o verdadeiro evangelho é estar com Deus. Para estar com Deus, você como ovelha, por não enxergar bem, por não ter uma mente muito sadia e por ser pecadora, você tem que ter um pastor, um cajado, para te corrigir, para você não cair no abismo, não ser devorado pelos lobos. Então essa vida de pastor é complicado, porque às vezes você desagrada até a sua esposa, até os seus familiares, se você pregar o verdadeiro evangelho.
Se você pregar uma palavra mais profunda, alguns da sua igreja vão embora. Verdade. Porque as pessoas querem bênçãos, querem milagres, Caminho fácil. querem um caminho mais fácil. Então eu falei ontem do serviço, todos nós somos servos. Ontem eu pedi para que o pastor Robert lesse o livro de Josué, capítulo 1. Ah, sim. Quando Deus chama Josué, que estava prostrado, um homem sério, íntegro, bom, mas estava prostrado por causa da morte. Verdade. A morte de ninguém pode te frustrar. Você pode se entristecer, mas você tem uma caminhada. O que diz? Pode parar. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor. Para um pouquinho. O que ele diz? Moisés, servo de Deus. Senhor. O que mais? Que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés. Servo de Moisés. Isso quer dizer o quê? Todos nós vamos ser servos de De alguém. alguém. Em tudo na vida. Sim. Por que as pessoas já nascem condenadas ao inferno? Por causa do pecado. Você se tornou servo do pecado. Esse é o problema. Para aceitar Jesus, você vai ter que ser servo de Jesus. Esse é o grande problema. Então, ontem nós falamos sobre o serviço. O outro mandamento de Jesus está lá em Mateus 5, de 10 a 12. Olha o que diz. Mateus 5, Mateus 5, De 10 a 12. 10 a 12. Pode ler. Mateus 5, de 10 a 12. As Pode ler? Pode. Bem-aventuranças. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. 11. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Qual o mandamento de Jesus? Se mantenham alegres. Mas ele fala uma palavra superior à alegria. Regozijo. Regozijo. Mas, pastor, como é que eu posso me regozijar com o salário que eu ganho? Com o trabalho que eu tenho? Com a família que eu tenho? Mas Jesus fala para você passar por cima disso tudo. Você não vai culpar a Deus pelo seu salário menor. Tem gente que culpa o país. O presidente, não. Por que você não estudou na época que você tinha que estudar? Por que você não escolheu uma profissão melhor? Por que você não batalhou para você ser alguém? Mas só que a gente pensa que aceitar Jesus, que esse é o novo evangelho. Você vai ficar rico, milionário, vai morar na beira da praia. Eu sempre digo isso, quem mora na beira da praia é tatuí. Entendeu? Vai ter carro 0 quilômetros. A Bíblia não fala nada disso. Deus pode te dar isso? Claro que pode. Ele é o dono do ouro e da prata. Mas quando Jesus fala regozijai-vos, bem-aventurado é bem feliz, Muito feliz. mesmo na dor, Perseguido. mesmo na perseguição, mesmo na dificuldade de você chegar em casa, tomar banho em 2 minutos e às vezes nem tomar banho porque tem que estar na igreja. É você se alegrar pelo caminho que você conheceu em Cristo, pelo que Cristo fez na sua vida. Se você aceitou Jesus, eu disse ontem aqui, pastor João, não conheço uma pessoa que na trajetória da sua vida adulta ou uma juventude, que já é uma vida adulta, você já está começando a olhar para frente, que disse assim, quer saber de uma coisa? Eu acho que eu vou ser crente. Eu acho que eu vou entrar para a igreja dos evangélicos. Não conheço. Sempre alguém vem, ou vem de uma família como Uma eu, dor, né? cristã, ou alguma coisa aconteceu. Uma cura, uma coisa sobrenatural, um livramento, uma bênção. Aí você passa a seguir a Jesus. Porque o evangelho pregado Jesus disse assim, vou te enviar para meio de lobos vorazes. Que os principais inimigos nossos viriam de dentro da nossa própria casa. Muita gente é crente na igreja, mas não é em casa. No relacionamento maridos e esposas, com os filhos,
com os pais. Então a Bíblia diz assim: muitas vezes as dificuldades da vida nos fazem desanimar, porque aceitam o evangelho de riqueza, de você agora vai mudar o patamar, você agora vai ser um tchan. Não, a Bíblia diz que você vai ser odiado até pelos vizinhos, pelo seu patrão, pelo seu colega, porque você aceitou algo e você compreendeu que sem Cristo você não é nada, e as pessoas que não querem aceitar Jesus acham que você agora ficou superior. Aí começam a inventar coisas contra vocês. Vai sustentar pastor, vai sustentar a igreja. A Bíblia diz para você se regozijar nas dificuldades da vida e até mesmo desistir de coisas que te davam prazer, mas você compreendeu que você não pode desanimar, porque aquilo é que te traz prazer, é o que preenche o vazio que o ser humano tem dentro de si. O diabo aponta para bebida forte, prostituições, impurezas, drogas, sexo. Nada disso preenche esse vazio, só Cristo. Sexo é pecado? Não. Dentro do casamento é livre. Nós ontem falamos sobre isso. Pecado. Namorar é pecado? Não. Viajar é pecado? Não. Ir à praia é pecado? Não. Ir a um cinema? Não. Agora, eu vou fazer o quê num filme erótico? Eu vou trazer uma complicação para mim. Sai de lá amaldiçoado. Não é nem amaldiçoado, eu digo, você sai de lá em êxtase. Mas como é que você vai extravasar isso? Se fazer sexo na rua é pecado. Se masturbar é pecado. É só você o olhar, né? Você vai mexer com algo. Se você está com fome, está longe de casa, não tem dinheiro para comer fora, você vai passar em frente a um restaurante com um cheirinho de uma comida maravilhosa. Para quê? Você vai sofrer. E a gente pega também no pensamento. Então vou começar a pensar besteira. Esse é o problema. Pastor, deixa eu perguntar aqui o pastor João Batista. E aí, pastor? Tô em cima do que o pastor meu Deus. Samuel Brito, esses 2 mandamentos. A gente vai entrar agora mais na questão dos mandamentos. Sim. Fala um pouquinho aí a respeito desses 2 mandamentos que o pastor trouxe, que é de servir e regozijar. O senhor, com sua experiência, que o senhor tem de pastor também. Não é experiência. O senhor pensa Da nisso? alegria eu gosto de falar. Porque o reino de Deus, Paulo fala, né? O reino de Deus é justiça, é alegria no Espírito Santo. Então, quando você está com Jesus, Paulo e Silas na prisão, cantando louvores ao Senhor. Então, é um mandamento, nós podemos ver como mandamento também, quando você olha lá para o povo lá com Esdras, quando eles têm o retorno ao contato com a palavra, eles ficam tão maravilhados que eles começam a chorar. Em êxtase. Eles ficam em êxtase e começam a chorar. E o Senhor fala assim, ei, não é momento de choro não, é para se alegrar, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Porque quando nós temos essa experiência maravilhosa de viver na alegria que vem de dentro para fora, as circunstâncias não te causam, não te param, vamos dizer assim, não te param as circunstâncias, porque a alegria é igual um Davi que vai diante de Golias, e ele olha lá Golias, não tinha nada a ver com ele, sem capacidade alguma humana para vencer aquele cara, mas havia um êxtase do Senhor dentro dele, que ele olha e fala, eu vou cortar a sua cabeça. Ou seja, ele nem espada tinha. Eu vou cortar a sua cabeça com a sua própria arma. Então ele tinha que tomar a arma dele, tinha que derrubar o cara. Ele já viu o cara no chão, né? Mas o que isso quer dizer? O êxtase do Senhor, Davi a alegria do Senhor. Olhou, viu a sua pequenez, mas ele olhou para Davi, para Golias e disse assim, o meu Deus é maior do que ele. Sim, aquela palavra que ele fala antes, quem é esse incircunciso? Ele tinha a dimensão da vitória, né? Cara, não tem sentido. Gente, vocês aí... Peraí. Mas então esse evangelho não é pregado. Não é. Davi teve que lutar com Golias. Com Golias. O problema do crente hoje é que dinheiro cai do céu. Só tem a ideia da vitória, você tem mas que ir à guerra. Tem que o povo, tomar posse. O povo de Deus... Como o rei de Deus é tomado à força, né?
O povo de Deus, para conquistar a terra, tiveram que lutar. Sim, sim, Teve uma vez que Deus disse assim, vocês não vão lutar. sim. E Deus derrotou todos aqueles 3 Ficaram exércitos. só olhando, né? O Tá? pessoal do Só mandou um anjo. Josafá, né? Mas os outros, vai lá na luta. Você vai, encara aí, pega as suas Encara armas aí. e vambora. É nas lutas, nas provas, que nós vamos prosseguir. Lembro também do apóstolo Paulo, né? Eu estava estudando esses dias a carta aos Filipenses. Essa carta foi escrita na prisão. Sim, e o meu tema Deus da do carta céu. é Olha alegria aí. do Senhor. A alegria do Senhor Não, é a você, nossa o força. pastor João citou aqui, você também, Paulo e Silas na prisão. Puxa, meu Deus, você imagina. Aí- Não, e açoitados, né? Não, Tudo já- machucado. Lá já. em Atos, 39 chicotadas. Meu Não Deus. davam 40. Eu lembrava das 39. Tá? 39. Um para cada livro do Antigo É. Testamento. Paulo e Silas poderiam estar ali com toda a razão de dizer, Senhor, e aí? Chateados, né? É por causa do Cabisbaixo. ti. Tu não falaste que ia lutar por mim? Que eu ia vencer as dificuldades? Não. Aí, não. Eles falaram, não vamos pecar com isso. Nós vamos cantar Vamos cantar. louvores a Ele. De sermos achados dignos Olha só. de sofrer por pelo Jesus. Senhor. Pedro não quis ser crucificado igual a Jesus, quis de cabeça para baixo. Quem sou eu para Olha morrer só. igual ao meu Jesus? O preço que ele pagou, ele teve um É, entendimento. lindo demais, é. O preço que ele pagou pela minha vida foi muito mais alto do que eu vou pagar agora por pregar o Evangelho. Evangelho. Ou seja, a vida cristã é uma vida de alegria. Porque o mundo, você vê, os caras estão aí, vamos lá, vamos colocar assim, os caras estão aí, são ricaços, vêm do mundo inteiro para Amazonas, os políticos brasileiros vão lá e tal, do governo, sei lá, não importa, e está todo mundo aparentemente mostrando para o mundo que eles são felizes, mas são os mais infelizes homens da terra. Essa questão do que está indo contra o governo americano, contra o presidente americano, que está discutindo a tal do Elpis, né, o nome do cara, Elpis, esse cara, era um homem super rico e voltado para coisas horríveis. A prostituição. Prostituição da mais brava, vamos ver, se a prostituição em si já é ruim, imagine. Então, esses homens, eles são literalmente casca, porque dentro eles estão podres, estão destruídos, precisando ouvir o Evangelho de Cristo. Sim. De alegria, porque aí ele vai confrontar, né? Pô, eu tenho tudo, e o cara vem me falar que ele é feliz. Aí você fala, não, eu sou feliz porque eu tenho Jesus, eu tenho a vida eterna e tal, mas às vezes não tem nem como falar da nossa É o cuidado que nós temos bênção que que ter recebemos. com as nossas práticas passadas. Sim, Trump está passando por um problema porque ele era amiguinho desse rapaz. sim. E ele fazia as mesmas coisas. Vivia isso. Porque Tanto o que tem dinheiro, um vídeo jovem dele. o dinheiro Vai ser te dá liberdade que outras pessoas não têm. Não tem. Só que era para o momento do Trump parar e dizer assim, ó, errei, Sim. Era mas o meu Deus já me libertou. Olha só. E eu conheci o fim dele, que nem o dinheiro pôde salvá-lo. Descobri que eu E Deus me colocou aqui como presidência do maior país do mundo, fazia diferença. de uma cultura maravilhosa. É isso que o ser humano não consegue enxergar. O final do ministério é ser pastor. Agora eu vou fazer, Sou cara. as doutrinas surgiram por isso. Eu vou mostrar que Deus está comigo. Eu não tenho que mostrar Tem que mostrar. que Deus está comigo. Eu tenho que mostrar o que Deus fez na minha vida e o que eu posso fazer para que Deus abençoe outras vidas. Tá Pastor sempre Samuel pronto, Brito, o pastor João, eu me lembro que teve um... Não sei se foi o pastor que falou, teve um pastor lá na igreja. Eu me lembro disso, o pastor vai lembrar. O que é ser pastor? Né? Antes de você ser pastor, você é obreiro. Aí fizeram a pergunta para o pastor, o que é ser pastor? Aí ele falou, tem a função do obreiro, diácono, depois igreja, algumas igrejas que é evangelista, presbítero, pastor. Aí vamos lá, o que é ser obreiro? Servo. O que é ser diácono? Servo. Servo do servo. O que é ser um evangelista? Servo do servo do servo. O que é ser um presbítero? Servo do servo do servo do servo. E o que é ser pastor? Servo do servo do servo do servo do É servo. lindo, né? É porque, Simples assim. queridos, É o lindo. pastor tem que carregar esse peso, que é um peso. Uma responsabilidade. Se a gente já não Toda aguenta nem com o nosso responsabilidade peso, olha, a gente não aguenta nem com o nosso é peso. nosso peso. Jesus disse para você ir a Ele
e entregar o seu peso a Ele. Vinde a mim, todos vós, Tá? estáis cansados. Deixa comigo. E agora, ser um pastor é carregar, além do seu peso, o peso dos outros. Ah, mas Jesus não levou o seu peso? Sim, mas eu aceitei o chamado. Então agora eu tenho que, Paulo chega a dizer assim, suportai-vos uns aos outros em amor. Eu tenho que ver aquela pessoa que me critica, mas me critica porque não conhece o que eu sou. Sim, não sabe. Não conhece a obra que Cristo fez por nós. Então ele critica, ele aponta dedo, fica de mal, vira rosto. Eu não posso carregar mágoas e ressentimentos, que isso vai me tirar do Vai céu. tirar do céu. Esse é o Tirar problema. da caminhada. É interessante, o pastor João Batista, que Jesus, ele mostra a maioria dos seus mandamentos aqui no Sermão da Montanha, né? Sim. Eu tenho um livro que contém 28 mandamentos. O pastor tem 32 mandamentos. Ele mostra na Bíblia Uau. 32 32 mandamentos de Cristo Jesus. No. E Jesus já estava preparando ali os discípulos para o que iria vir sobre eles. Os discípulos e a igreja. Então, a gente precisa analisar e entender a questão dos mandamentos de Jesus. Cristo. Jesus veio trazer isso, mandamentos para a sua igreja. Mas, pastor Samuel Brito, e aí, fala mais um mandamento para a gente aí. É o terceiro, que senão não vai dar tempo mais. O mandamento de deixar a luz de Cristo brilhar em você. Seja vós. O que diz Mateus 5, de 13 a 16? Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para Ser pisado. ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Daí? 16. É o 16. Aí o 15. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Eu vou te responder com uma pergunta. Um amigo meu disse, pastor, que bom, aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador. Eu digo, a pior coisa que você fez foi isso. Ele olhou para mim, ué, o senhor não é pastor? Eu digo, sim, é a pior coisa. Que agora vão te cobrar algo que não te cobravam. Agora vai. Que agora você, aonde você estiver, você vai ser luz de Cristo. Você tem que representar Cristo. Você tem que ser o que Cristo fez. Que na hora das dificuldades, dos problemas, das dores que todo mundo tem, você não pode gritar alto. Pior coisa que você fez. Seus amigos vão te cobrar isso. Ué, mas você não é evangélico? Os palavrões que você falava, ninguém vai mais te criticar. E ele continuou, você é pastor? Não, ele disse assim, pastor, eu vim entender que o que me tornava feliz era algo ruim para mim. Eu aceitei a Jesus, que eu vi quem eu era, que eu achava que era o bambambam, que era o cara, Sim. e não era nada. As pessoas pensam que aceitar a Jesus acabou os problemas, né? Quando a Bíblia fala do sal, Às vezes a luta fica até maior. não, a luta é maior. Às vezes. A luta Às vezes sempre. A luta é maior. Quando a Bíblia fala de você ser sal, qual o sabor do sal? O sabor do sal, você não pode sentir o sabor do sal. Se você sentir, já não é sal. Você tem que sentir O sabor da comida. o paladar bom. O sal é o equilíbrio Ele do dá sabor. gosto, né? Mas pastor, mas o senhor diz, eu posso consertar o mundo? Não. Mas você pode tornar o mundo um pouquinho melhor. Fazer a sua parte. Igual o beija-flor. O sal equilibra o sabor. Se você sentir o sabor do sal na comida, ela vai te fazer mal. Mas você come uma comida sem sal? Não, é ruim também. Então eu tenho que ser esse equilíbrio na minha casa, na minha Certinho, família, é o tempo no certo. meu trabalho, na faculdade, no colégio, no ônibus, no trânsito. Eu tenho que ser esse equilíbrio. Porque agora eu sou uma nova criatura. Mas isso é só para quem aceitou Jesus e aceitou nascer de novo. Verdade. Você já tem uma visão diferente. Porque você nasceu, porque você existe.
Antes você chegava na frente do espelho e se cobrava. Ah, por que eu não tenho um cabelo melhor ou de uma cor diferente? Por que meu cabelo não é liso, é encaracolado? Por que o meu nariz é menor? Por que o meu é maior? Por que eu não nasci nessa cor? Não, agora você olha para o espelho e você, em vez de ver defeito em você, você vê, Deus me amou do jeito que eu sou. E se eu sou assim, Deus tem propósito para mim. Estamos chegando ao final, já é quase 10h50. Pastor João Batista, para o senhor terminar, o que você acha quando Jesus disse que a gente tem que ser a luz do mundo? E aí você faz as suas últimas considerações a respeito desse último mandamento que o pastor falou. Pastor Samuel Brito já praticamente falou a essência, né, desse ensino, que ele é profundo e simples. Ou seja, qualquer pessoa, né, pode entender que luz, ela clareia. E a luz você não consegue colocar ela debaixo da mesa e ela não vai ser notada. Ela vai ser notada, ela vai ser vista, porque ela é luz. E se ela é luz, é porque o que está em volta não é luz, é trevas. Então ela chega ali, pode botar aqui embaixo, botar em cima, ela vai clarear. Vai ter um pedaço aqui que vai ter um pouco menos luz, mas mesmo assim ela vai alcançar. Então, é a clareza, a essência da luz, a clareza daquilo que o Senhor nos ensina, que nós devemos ser luz. Porém, o dever ser luz é quando você toma decisões de ir contra a sua própria vontade, diz não para você, e aí naquele lugar você vai abençoar, você vai ser abençoador. Me permita uma situação que eu passei, que eu me lembrei esses dias dessa situação, foi assim muito marcante para mim, porque eu não tive nenhuma intenção de fazer alguma coisa ou aparecer naquele ambiente. Não tinha nada. Não tinha nem motivo, porque foi uma coisa até desagradável. Eu fui visitar uma senhora que eu não conhecia, que ela ia para Portugal. Eu fui convidado para estar ali. Era um tipo despedida para ela ir para outro país. E aí tinha um monte de gente, não conhecia ninguém, eu fui convidado, cheguei lá, fiquei meio sem... E, de repente, o futebol foi rolando lá, eu falei, eu vou jogar também, vou brincar também. Vou lá. Já tinha trazido shorts, botei os shorts. Mas, um rapaz veio na hora lá, e ele veio na minha direção. Cortar já? Já para encerrar? Tá. Ele veio na minha direção e ele ia cair. Quando ele viu que eu estava na frente dele, ele ia tentar se escorar em mim, ia derrubar os dois. E aí, naturalmente, eu saí da frente, porque ele estava vindo andando, correndo, né? E ele passou direto e caiu. Quer dizer, ele realmente queria se segurar em mim. Eu quis sair da frente para ele não me machucar. E ele se quebrou todo lá. E aí ele ficou torto lá e tal. Eu lembro que eu cheguei e pus a mão atrás dele, assim. Tinha um monte de gente em volta, eu botei a mão. Senhor, em nome de Jesus. Assim, não falei nada, orei. E ele levantou e começou, ficou tudo normal. Aí veio uma mulher, estava sentado lá, ela veio. Quem é você? Rapaz, eu pensei que era um demônio falando comigo. Quem é você? Aí eu olhei assim, eu vi o que você fez lá. O que eu fiz lá? Você pôs a mão nele lá. Aí eu vi que não era um demônio, ela viu mesmo, visivelmente. Aí ela, você é alguma coisa? Porque você fez uma coisa lá, porque ele se levantou. Percebeu aquilo. Eu falei, eu só orei por ele. Você é pastor? Ou seja, não fiz nada, não queria nada, ou seja, naturalmente a coisa aconteceu. E às vezes nós não entendemos que o Senhor pode fazer essas coisas conosco. Nós não temos que apenas nos esforçar, mas permitir que o Senhor faça sem que a gente queira qualquer coisa. Ser luz vinda do Senhor, não uma luz que você bota ali, porque tem energia, você bota ali e ela vai acender. Então, amém. Legal. Obrigado. Glória a Deus. Meus amados, estamos chegando ao final desse debate cume, uma bênção. Pastor Samuel Brito, só para encerrar aí, o senhor dá as considerações finais e a gente encerra por aqui. Semana que vem a gente volta com mais temas aí desse debate cume. Hoje estão falando muito de Amazonas, floresta amazônica. Eu estive na floresta amazônica, não em toda, eu estive lá. Eu quis entrar
um pouco na floresta. Eu entrei alguns quilômetros, um amigo. Existem lugares na Amazônia, na floresta amazônica, que está o sol claro e está tudo escuro. Que as árvores são imensas, que não entra a luz. Claro que você tem uma diferença da claridade da noite para a claridade do dia. Mas você vê que você precisa de uma luz para você enxergar alguma coisa. Isso me deu a lembrança de que na escuridão, o vagalume... É uma luz. Você não vê vagalume no meio da cidade porque tem muitas luzes, né? Mas você vai para um lugar retirado de matas, e o vagalume... Você não vê o vagalume, mas de repente você vê uma luzinha piscar. E o Espírito Santo me disse: Samuel, você é essa luzinha. Olha só. No meio desse mundo mal, terrível. E você não é melhorzinho não, tá? Você está assim porque eu salvei você. Porque eu paguei o seu preço. Então você vê a luz do vagalume no meio do nada, de uma escuridão. É lindo demais, né? E Deus te chamou para você ser isso. É aquelas pessoas, não olhem para mim não, olhem para Cristo. Não, Paulo diz assim, olha para mim. Pise aonde eu pisar, que vocês encontram Cristo. E a pergunta que eu deixo no ar é, será que as pessoas te seguirem acharão Cristo? Deus abençoe a todos. Meus amados, muito obrigado pela sua companhia. Compartilhe esse vídeo, dê um joinha aí nesse vídeo, nesse programa que está sendo transmitido pelo YouTube e também pela web Rádio Palavras de Vida. Quero convidar você, dia 29/11, Café do Cume, lá na Igreja Fé para Todos em São Gonçalo, na Avenida Presidente Kennedy, número 1771, ao lado da Praça Nova Cidade. Deus abençoe, obrigado, pastor João Batista, pastor, Eu que agradeço. pastor Samuel Brito, Louvado pastor seja o Nilton, Senhor. Deus te abençoe. Tchau! Você ouviu Debate Cume, Conselho de Unidade de Ministros do Evangelho. Até o próximo encontro. Incomparável. A sintonia perfeita para o seu rádio. Rádio Palavras de Vida FM, a Princesinha do Rio. A rádio da família. Há um caminho para a adoração, há uma porta que tem que se abrir, abrir os meus olhos espirituais, para que eu possa ver. Há uma semente que tem que brotar, existem vontades que têm que morrer, morrer para o mundo e viver para Deus. E o adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar, adorar a
Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar. Você não pode desistir agora. Olá, povo de Deus, aqui é o Ronaldo Santos e eu sou ouvinte da Rádio Palavra de Vida FM, a princesinha do Rio. Não pare! Um abraço, Deus abençoe. Cansado, tu que tá sobrecarregado, tu que tá sem saída, tu que tá sem solução. Jesus disse assim: se achegue tudo a mim, que eu te aliviarei, que eu te aliviarei. Te aliviarei, que eu te aliviarei. Tu que tá sentindo um vazio profundo, anda muito sozinho, numa tremenda solidão. Jesus disse assim: se achegue junto a mim, pois contigo estarei, pois contigo estarei. Jesus disse assim: se achegue juntinho de mim, pois contigo estarei, pois contigo estarei. Tá sentindo a falta de um carinho, a falta de um cheiro, já não sabe o que é o amor. Jesus disse assim: se achegue juntinho de mim, que eu sempre te amarei, que eu sempre te amarei. Jesus disse assim: se achegue juntinho de mim, que pra sempre te amarei, que pra sempre te amarei.